Pai e o amor do Mestre estejam com todos. Dando continuidade ao livro de Romanos, onde eu parei no capítulo 6, do verso 14. Preciso de alguns segundos aqui para ilustrar que Paulo está falando com duas classes de pessoas, judeus e gentios, tentando fazer o judeu compreender o gentio e fazer com que eles saiam dos ensinos errados que aprenderam da lei de Moisés. Partindo daqui então, é o verso 14. Paulo está falando da lei, né? Tentando tirar eles da lei de Moisés a fim de estabelecer a lei do mestre, a lei do pai. Continuando aqui então, vai ser o que acontece antes de eu ler aqui rápido. O gentio ele não conhece o Messias nem o pai, o judeu também não. Só que pelo ensinamento que o judeu recebeu, ele limpa o exterior e o gentio não conhecia nada e não limpava o exterior, mas o judeu limpava o exterior, ou por medo, né? É uma coisa que a gente vai aprender num outro vídeo, ou porque tinham zelo mesmo pelo que aprendiam, né? Mas vamos lá, a partir do verso 14, que é onde eu parei, eu tenho que retornar ao 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois que vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da misericórdia. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da misericórdia? De modo nenhum. É porque ele falando assim, as pessoas, aprendemos a vida toda que devemos obedecer à lei de Moisés. Então agora a gente vai ser transgressor do que Moisés nos ensinou, ou pra gente agora aqui. Então vamos ser transgressores das leis humanas, embora eu esteja usando leis humanas, a lei de Moisés não tinha nada de humana, a lei de Moisés era do diabo. Mas vamos continuar. Ele diz que de maneira nenhuma, né? Agora que estamos na misericórdia, a gente vai andar transgredindo por conta disso. 16. Olha só o que ele fala. Não sabeis, vós, que a quem vos apresentar de servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, a gente vai, quando pega nesse ponto, lá em João 8, né, o mestre também toca nesse assunto, há uma ambiguidade, há duas linhas, né? Uma vai servir para o judeu, como a gente está tentando explicar, e uma para o gentio, né? Vamos ler e vamos tentar explicar esses dois lados. 17, né? Mais a misericórdia do Pai, mais a misericórdia vocês eram servos do pecado, obedeceste de coração a forma da doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, foste feito servo de justiça. Mais uma vez, mas misericórdia do Pai, que tendo sido servos do pecado, vocês tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de ensino que foste entregue a vocês, e libertos do pecado, foste feitos de justiça. 19. Falo como homem, pela franqueza da vossa carne, pois que assim como apresentar de vossos membros para servirem à imundícia, a maldade para a maldade, assim apresentai agora vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Ele fala duas coisas aqui muito importantes, e é preciso raciocinar aqui, 19, o 16 ao 19. Quando você é servo do pecado, né, a tua mente você é escravo daquele a quem te escraviza, né? O gentio, aos ídolos e as abominações, a própria matéria dele, né, o condena, as práticas erradas, né? Quando eu falo os gentios, eu lembro Roma, né? Aquela coisa toda que tinha. É só você lembrar um pouco daquela mulher que dançou pro imperador de Roma lá, pro cara de Roma, e pede a cabeça de João Batista. Então, aquelas coisas eram coisas horríveis, né? Coisas da besta, coisas horríveis, né? Diferente das coisas do dragão, que aparentemente são justas por fora, né?
O dragão ensinou a Israel a ser limpo por fora, né? Aparentemente sendo coisas boas. Mas agora a gente entende, pelo novo entendimento, que a prática daquela justiça de Israel era errada, né? Então aqui entra a ambiguidade, os dois lados. 16. Não sabeis quando vocês obedecem, né? Sois servos daquele a quem vocês obedeceis, ou do pecado para a morte, né? Servindo ao Deus de Israel, e será condenado, servir ao Deus de Israel mesmo que servir a lei de Moisés, ou da obediência para a justiça, né? Ser liberto disso, né? Com um novo entendimento. Agora vamos aos judeus, vamos aos gentios, perdão. Ou servindo a mensagem que você está recebendo para obediência, deixar de seguir ídolos, procurar santificar ao máximo, se separar ao máximo dessas coisas que são ruins, para obedecer aos ensinos do Messias. E 19, unindo, né? Falo como um homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como os apresentais vossos membros para servir a imundícia, a maldade, assim apresentei agora o vosso membro para servir a justiça e santificação. Para os judeus, quando você passa a entender da justiça do Pai, você já olha o semelhante como igual a você. Por mais coisas que me justifiquem, por mais coisas que eu sou correto, quando eu olhar meu semelhante, seja o que ele for fazer, cara, eu tenho que olhar para ele como um cara que tem defeitos como eu também tenho, né? Eu não sou melhor que ninguém, sou errado, tão errado quanto qualquer um. Para o gentio, antigamente a vossa carne, né, ela condenava vocês, ela fazia vocês praticarem coisas erradas e tal. Vocês ainda vão errar, mas agora o teu entendimento vai batalhar contra isso, né? Diferente dos judeus, que nesse ponto eles já eram limpos exteriormente, agora é só no entendimento, é só na justiça, é só olhar o semelhante e passar a enxergar o Pai através do Messias. É só isso. Aí ele fala no 20, porque quando erais servos do pecado, estavas livres da justiça, né? Porque não conhecia a justiça, tanto um quanto o outro. E o fruto que vocês tinham daquelas coisas agora envergonha vocês, porque o fim delas é a morte. Né? Mas agora, libertados do pecado, foste feitos servos do Pai, filhos do Pai. Tendes o vosso fruto para a santificação, para a separação, e por fim, né, o reino, a vida eterna. Aí ele usa aqui, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Pai é a vida eterna por meio do Salvador, por meio do Messias. Então ele fala isso, e é bom ter esse entendimento que ele está falando para os dois, né? É bom ter esse entendimento que é para os dois. Do contrário, você não compreende que ser servo do diabo ou do pecado é praticar as obras que Israel aprendeu, né? Isso é o que eu tenho para deixar por hoje. No 7 ele vai continuar falando aos judeus, mas fiquem todos na paz do nosso Pai e do nosso Mestre, que assim seja.